E aí, pessoal, acho que tivemos um problema técnico aí, não sei se a internet que caiu, o que foi que houve. Vamos voltar. Me falem só até onde vocês ouviram chutar o fio da net, né? Pior que eu tô sozinho em casa, só se foi uma alma penada que fez isso. Me digam só até o que é que eu tava falando, porque depois eu consegui perceber que tinha parado, porque ninguém mais entrou, ninguém mais comentou. Eu falei, eu tô falando sozinho aqui. E aí o amigo Marcelo Terra lá do Rio, ele mandou uma mensagem aqui informando que tinha parado. Então, alguém pode me dizer até onde foi, o que é que eu estava falando? Estava respondendo algumas perguntas que estavam aí. Valeu, Marcelo. Obrigado, viu, por ter informado. Fiz isso por leito. Beleza, Renata. Então vamos tentar voltar, que eu já falei um monte de coisa depois disso. Isso, pronto, beleza. Eita, pois eu falei muito só, muito tempo sozinho, viu? Porque eu já falei foi coisa depois disso. Certo, então a gente então tá com 12 enfermarias, 12 quartos, né? Para até dois pacientes, só que a princípio vão ser somente 20 leitos, é, no máximo, né, 20 leitos. A gente está com poucos pacientes ainda na unidade, começou agora. Vai ficar um paciente não, né? Um fisioterapeuta para cada 10 pacientes, certo? No outro hospital que eu trabalho não é só Covid, né? Na verdade, ele é um hospital que, a princípio, ele tá blindado, né? Dentro da organização do estado, do município do estado de hospitais, para tentar não direcionar para lá, tá? Mas tem vários hospitais aqui que têm estruturas específicas já para pacientes com Covid somente. Então lá, né, onde eu estou nessa unidade, são 20 leitos. A gente está com poucos pacientes. Um paciente mais grave, né, entubado, que estamos aí trabalhando para tentar recuperar. E se Deus quiser vai sair tudo bem. Os outros dois pacientes que a gente tem estão tranquilos, né, estão estáveis. No estado, aqui em São Luís, tem 40 pacientes nas UTIs internados, tanto público quanto particular. E eu acho que também acabei respondendo a pergunta do Dr. Antônio Nunes, que é nosso colega lá do hospital, que é médico lá do hospital, em relação a material, né, EPI, está tudo ok. A gente está com tudo dentro dos conformes, recebendo os EPIs de forma adequada, capotes, ah, máscaras, luvas, gorro, enfim, tudo que a gente precisa para atender com segurança aos pacientes. Esse hospital é federal sim, tá? Quem está perguntando aí, o hospital é federal. A Juliana, assisti, saber qual delas, né? Se foi uma que teve há um tempo já, mas eu assisti uma live dele, certo? Ah, o social e emocional tem influência no plantão do fisioterapeuta. Cara, Marcelo, é, eu até comentei, coloquei ontem numa postagem minha, né? Que os plantões eles são mais tensos, né? Primeiro, porque é uma doença nova, né? E tem um potencial de contaminação aí muito grande, o vírus. Então todo mundo fica receoso, sem dúvida alguma. Então a gente fica na expectativa, né? Vai chegar mais paciente, como é que vai ser? Vai vir grave, não tá grave? Então a gente fica uma tensão, né, maior no ar. E a princípio, né, por conta, né, dos grupos de trabalho, nem todos os profissionais eles têm vivência de terapia intensiva. Né? Uma parte da equipe sim são das UTIs, mas outra parte não, porque precisou de convocar, né, profissionais de várias áreas, vários setores do hospital. Então ainda tem esse ponto também, né? O pessoal que não tem a vivência de UTI fica mais tenso ainda e aí a gente vai tentando equilibrar as coisas. Mas assim, é tenso, é cansativo, apesar do número pequeno de pacientes ainda, né? Mas a tensão ela acaba mexendo, né, com a cabeça. O fato da paramentação, desparamentação, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não vou me contaminar? Porque os relatos que a gente tem, principalmente, as contaminações ocorrem muito dentro durante, né, o processo de desparamentação, na hora de tirar a roupa
contaminado. Então a gente fica bem, eu pelo menos fico bem, eu vou sempre lendo, né? No cada quarto tem que estar coladinho na parede o passo a passo, então apesar de eu já saber o passo a passo, eu vou lá lendo. Passo 1, tirar tal coisa, passo 2, tirar tal coisa, e vou fazendo daquela forma para minimizar qualquer chance de erro e de risco de contaminação, tá? Respondendo aqui a alguns colegas que estão colocando perguntas, a Bel de plantão, o arsenal ventilatório está excelente. A gente está com ventiladores novos, né, específicos, que foram levados para lá para essa unidade. Ventiladores novos, né, bem modernos. A gente teve outros aparelhos que foram alugados, tá, que também são muito bons. Então, em relação a isso, a gente... Tá baixo o áudio, Ângela? Vou tentar falar mais alto. A gente tá bem servido, tá? A gente tem muitos ventiladores muito bons, novos. A maioria dos pacientes que precisarem vão ser ventilados com esses ventiladores mais novos. Logicamente, à medida que for entrando mais pacientes e necessitando de suporte ventilatório, a tendência é que eles vão, né, ficando com aparelhos que não são tão modernos, aparelhos mais antigos, né, tá certo? Os Bird a gente não tem, tá, Jaira? Não tem nenhum lá. A gente tem no máximo, talvez o mais simples seja o Inter 5, mas fora isso, a gente está com ventiladores muito bons, né, de várias marcas, vários modelos diferentes, certo? Opa, caiu aqui. Karen, em relação à diferença, né, a Sara, a gente está com um paciente só entubado e esse paciente ele está cursando cursou com Sara, né, logicamente. E a princípio a de ventilação parece bem mais complexa do que qualquer outro paciente com Sara, mas a gente está trabalhando aí com ventilação protetora, né, titulação de PIP, posição prona. Então são coisas que a gente está fazendo aí para poder otimizar a ventilação desse paciente lá, tá certo? Então, é uma Sara que tem a sua... O professor Ângelo falou recentemente, acho que ontem ou anteontem, ele postou um vídeo explicando, né, falando sobre a diferença da Sara, né, dos perfis, né, dos fenótipos L e H da Sara. O paciente começa com um perfil, depois ele tende a mudar para outro perfil, que não se sabe se é uma evolução clínica, né, evolução da doença, ou se é pela ventilação, né, mal adaptada. Então a gente não tem como saber ainda, tá? Em relação, vou aproveitar aqui para responder algumas perguntas de vocês, tá bom? Márcia, né, o passo a passo para retirar a paramentação, acho que você tem documentos aí do Ministério da Saúde facilmente, tá? Tira a luva, depois tira a luva da mão dominante, aí depois tira o capote, né, desamarra o capote, depois puxa a mão para dentro da manga, enfim, tem um passo a passo aí fácil, você acha isso. Letícia, se eu apoio o isolamento, eu não só apoio como estou fazendo, tá? Desde antes de começar a trabalhar nessa unidade, eu já estava sem sair, né? Faz tempo que eu não saio. O máximo que eu ainda fui no começo foi na casa dos meus pais, mas nem isso eu estou indo mais. Tá? Então nem meus filhos, nem meus pais eu estou vendo, só mesmo à distância, por telefone, né? Chamada de vídeo, mas não estou tendo contato com eles. E não sei quando é que vai acabar isso, certo? Então, estou realmente bem afastado, e já respondendo a questão da Juliana aí, né? Exatamente isso, afastamento total, né? Não tenho contato com meus pais e com meus filhos já há algum tempo, contato pessoal, né? Somente por telefone, por videochamada. Isso aí já não aguento mais isso, né? Agora que começou já está bem dolorido isso. Em casa só contato com a minha esposa, que também é fisioterapeuta, também vai trabalhar nesse local. Então, a gente vai se contaminar é um para o outro somente, certo? Se estamos treinando fisioterapeutas, Melina, sim, não só os fisioterapeutas, né? A equipe toda foi treinada, né? Médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem. A gente teve treinamento específico para a admissão do paciente na terapia intensiva, né? Entubado, como é que seria a admissão desse paciente. A gente fez treinamento da ventilação mecânica, né? Especificamente algumas coisas da ventilação mecânica no paciente mais grave. Teve treinamento de paramentação, de desparamentação também, que foi o pessoal da enfermagem que conduziu. A gente teve treinamento de posição prona
né? Como eu falei ainda há pouco, nem toda a equipe trabalha em UTI ou tem vivência, então todo mundo passou pelo treinamento de posição prona. Então a gente simulava como fazer. A gente teve simulação, né, também, então uma situação, tentando chegar numa situação real, todo mundo paramentado, o paciente chegando, né, pelo hospital, né, a chegada do paciente até a UTI, toda a admissão a gente fez simulação também, então a gente conseguiu se preparar, tá? Em relação a dividir o respirador, respirador não, né? Ventilador. Vamos acabar com essa história de respirador, porque respirador, quem respira somos nós, os animais e as plantas. Ventilador mecânico para 2, para 4, não há evidência de que funcione, então a gente vai até passar por isso daí, tá bom? Prona, complacência, cara, então o paciente, esse paciente especificamente está bem, respondendo bem a posição prona, a gente está conseguindo, já foram 2 ou 3 ciclos, está respondendo bem, sem dúvida alguma. É uma estratégia boa, a gente começou dentro do que ele previsto, né, das 48 horas iniciais, está tendo uma boa resposta. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, vai sair, certo? Macacões ou aventais, Bel, a gente está usando avental, por enquanto. Tá? Se não me engano, eu ouvi falar que teria macacões por lá, mas eu ainda não vi, nesses dias que eu estava lá não vi, não sei se já chegou ou se já tem lá. Mas a gente está usando os aventais descartáveis e impermeáveis, por enquanto. Tá? O macacão, eu não sei, isso é uma coisa a mais para a gente ter que tirar também, né? Então, não sei, a gente teria que treinar com isso aí, porque talvez seja mais um risco, né? Mais uma chance da gente se contaminar, mais um dispositivo, mais uma coisa para tirar do corpo, né? A idade dos pacientes coincide. Olha, aqui, Rebeca, aqui no nosso estado, aqui no Maranhão, o perfil, né? Acho que eu vi ontem o último relatório da Secretaria de Saúde. O perfil, a maioria dos pacientes em relação à idade estava entre 30 e 49 anos, né? Dos cento e poucos pacientes que tem, boa parte era entre 30 e 49 anos. Então a faixa etária aí do adulto, né? Muito menos idosos, pelo menos na nossa realidade até o momento. Ângela, simulação, a gente simulou toda a situação do paciente chegando, tinha um indivíduo, né, um membro da equipe deitado com um tubo na boca, não entubado logicamente, mas com um tubo na boca para simular que estava vindo entubado, ligado ao ventilador de transporte, então passagem do paciente da maca de transporte para o leito, né, todo o cuidado de clampear tubo, desconectar com cuidado, desligar ventilador, enfim. Foi feita uma simulação, o paciente parou, a gente fez simulação do PCR, simulação da prona, foi tudo bem treinado, certo? Marcelo, né? Posição prona melhora tanto, temos quase 10 pronados, é isso mesmo. A gente também, né, com o nosso único paciente mais grave, a gente está aqui, está pronando também, está indo bem. Titulação da PIP, a gente está utilizando a princípio uma recomendação da AMIB, né, que foi publicada recentemente, mas também a gente está seguindo muito mais pela driving pressure, tá, Shakira? Driving pressure, mantendo a menor driving pressure possível para o paciente. Maior dificuldade em treinar a posição prona? Não vi nenhuma dificuldade, é só saber, né, o movimento. Talvez o mais complexo seja a questão dos dispositivos, né, o risco de extubar o paciente, desconectar algum dispositivo, mas treinar não tem mistério algum, tá certo? Tranquilo, sem problema nenhum. Construção de ventiladores, Carol e Tiago. Assim, eu falo que toda estratégia, toda ideia que vem para tentar beneficiar, ela é boa. Só que a gente tem que ter muito cuidado com essas invenções que estão fazendo, né? Que a gente está vendo muito aí nos vídeos, nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. Muita coisa sendo criada, inventada, que a gente não sabe se funciona. Então eu tenho os dois pés atrás com muitas dessas coisas. Eu não sei se vai mais ajudar ou mais atrapalhar. Tá? Eu acho louvável a ideia, criar, inventar, tentar fazer algo. Legal, mas não sei, a gente não tem noção do que se vai ser bom ou ruim. Então eu tenho minhas desconfianças, tá? Carol, titulação da PIP, a gente está fazendo pela Driving Pressure, tá certo? Deixa eu ver o que mais. Protocolo de admissão, a gente tem um protocolo para admitir o paciente na ventilação mecânica. A gente recebe o paciente no modo volume controlado, com PIP a princípio de 10, com FI de 60. É o protocolo semelhante aí o que a AMIB está recomendando.
com volume de 6 ml por quilo do peso predito, isso pode ser variável, né, geralmente para menos, e focando em monitorizar a mecânica, driving pressure, pressão de platô, saturação também para evitar saturações muito elevadas ou muito baixas, certo? A aerocâmara a gente aliás, a aerocâmara para fazer VNI, pois é, essa é uma das invenções também que eu tenho o pé atrás, tá certo? Tenho o pé atrás porque eu não sei se isso é viável, se vai se fazer bem ou não. Então eu tenho minha desconfiança, tá certo? Mas é a opinião, né, pessoal. Tomara que consigam mostrar que vale a pena, sem dúvida alguma. Prona em paciente em ar ambiente, né, a gente já viu também alguns relatos aí, até em publicações falando sobre isso. Enfim, também é algo que carece ainda de evidências para a gente poder trabalhar como rotina, tá bom? Seletivo que teve recém-formados. Assim, a gente está precisando de reforço, né? Daqui a pouco a gente vai precisar de reforço, sem dúvida alguma. Se a coisa continuar andando do jeito que se imagina que vai andar, né? Com pacientes com mais pacientes e mais graves, talvez a gente precise de todo mundo. É como eu falei, aqui a gente teve a vantagem, pelo menos do grupo do hospital, que a gente está só com essa UTI só para Covid, independente do profissional ter ou não vivência de UTI, ele passou por um treinamento. Então, acho que isso é essencial. Em relação à mobilização, Karen, nesse paciente mais grave a gente não está, basicamente posicionamento, né, mudança de postura. Nos pacientes que estão em ventilação espontânea, isso a gente acaba fazendo alguma coisa da mobilização, respeitando o limite de cada paciente, né, especialmente a dispneia, a saturação, a frequência cardíaca, a gente vai se guiando por aí para realizar ou não a terapia. Oxigenoterapia, o Semaquapá, que gera névoa, eu não conheço esse sistema, tá, Marcos? Então não posso te dizer. VNI, descartada por de aerosol, exatamente, tá? Existem algumas recomendações bem específicas, né, para VNI, tá bom? Quarto com pressão negativa, ramo duplo, a máscara bem acoplada, sem vazamento, né? Então tem vários documentos já mostrando isso daí. Tem muita coisa aí que a gente já tem nos documentos, pessoal. Assim, a Somografia, a MIB, Ministério da Saúde, a Anvisa, a Organização Mundial de Saúde. Então tem muitos documentos que já estão trazendo as informações, tá? Em relação à complacência, Priscila, a gente, como eu falei, a gente tem um paciente mais grave, então a complacência dela, a princípio, era baixa, tá? Ela tinha um padrão aí de complacência um pouco mais baixa. Não estubei ninguém ainda, certo? Já vi alguns, né, vídeos aí com aqueles sacos, né, na cabeça. São estratégias para minimizar a estubação e para minimizar, né, a contaminação, uma possível contaminação, certo? Então, em relação ao tempo médio de intubação, o que tem na literatura, os pacientes ficam em torno de 2, 3 semanas intubados, né, 14, 21 dias. Mas isso pode variar por vários fatores. Certo, então voltando, né, a proposta que era falar da experiência, o que mais me incomodou nesses dias, eu vinha falando quando travou o vídeo, foi o uso da máscara, né, aquela máscara N95, ela ficar 6 horas ali com a máscara no rosto, acaba incomodando bastante, né? Então plantões de 12 horas com aquela máscara são devem ser bem mais puxados, me incomoda muito. Todos os dias eu tive dor de cabeça, por exemplo, ao chegar em casa eu estava com a cabeça doendo, eu tive que tomar uma medicação para poder aliviar. Chegava muito cansado, assim, com vontade de dormir na hora que chegava em casa, porque por conta da tensão mesmo do ambiente. E imagina quando tiver mais pacientes, né? Talvez seja pior ainda. Mas é exatamente a enxaqueca que braba, porque é aquela touca apertando, a máscara apertando. Então é bem complicado, certo? Então, mas a nossa rotina tem sido a princípio tranquila lá, né? Temos equipamentos, temos material, né? Temos equipe, né, em número de profissionais, temos a estrutura adequada, temos ventiladores, temos suporte de oxigênio, temos os EPIs, né, que são importantes, certo? Então, tudo isso está sendo feito da melhor forma possível, certo? Para a gente poder trabalhar com segurança, tá?
respondendo aqui mais algumas perguntas, deixa eu ver aqui. Hoje, assim, a ideia não era falar de muita coisa técnica, tá? Era falar da percepção. Então, eu vou evitar responder algumas coisas que talvez deixe para um outro momento. Já teve várias lives aí sobre o assunto, tá? 12 horas no noturno, pois descansar é complicado, certo? Que eu acho que aqui estou mais aprendendo. Boa, Sancler. Boa pergunta. Assim, foi uma coisa que eu coloquei também na postagem de ontem, que eu fiz ontem, que parece que o grupo está mais unido, né? Parece que todo mundo está entendendo que um depende do outro, né? O médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, que são os profissionais que estão mais lá dentro, né? Estão dentro da unidade mais diretamente. É perceptível que a gente nota que existe uma união um pouco maior. Agora, nesse momento, talvez seja uma coisa positiva, né? Que para frente a gente consiga encarar a terapia intensiva como um ambiente realmente multidisciplinar e que cada um pode contribuir com a sua visão, com seu conhecimento, mas que as peças têm que se encaixar. E quando não tem uma peça que não encaixa, a coisa não dá certo. É que no final das contas, o nosso objetivo é o mesmo, né? É o paciente, é o benefício do paciente. Então, tenho percebido isso. E assim, eu acho que o pessoal que não tem vivência em UTI, que começou a ter por conta disso, vai aprender muito, né? Depois que passar, talvez voltem para suas unidades de enfermaria e com certeza vão levar mais conhecimento para os pacientes. Então, acho que vai ser benéfico, principalmente para o pessoal que não tinha vivência, né? A rotina, né? O conhecimento mesmo, a prática daquilo ali do paciente mais complexo, eu acho que vai ser benéfico para todo mundo, no final das contas. Bia, sobre pacientes em ar ambiente, o que a gente está fazendo por lá a princípio, tentar minimizar qualquer alteração funcional que o paciente, porventura, venha a ter. Tá? Os pacientes eles são independentes, os que a gente tem, né, são independentes anteriormente, né, previamente, não tem nenhum tipo de déficit. Então, como eles vão ficar mais tempo no leito, a gente tem trabalhado com exercícios leves no próprio leito, né, à beira-leito ou em pé, tá certo? Com exercícios, movimentos globais, né, de membros, marcha estática, sentar, levantar, mobilização ativa ou assistida, se for o caso, de membros superiores e inferiores, certo? Manter o paciente ativo. Se ele puder deambular, ele deambula, o paciente pode andar no próprio quarto, né? Ele fica lá disponível para caminhar. Então, basicamente isso, certo? Como faz para meu amigo Tancredo, meu colega lá do hospital, não toma água, Tancredo. A gente fica lá o tempo todo sem tomar água. A gente toma antes e toma no final. Tá? Pelo menos eu, nos plantões que eu fiz, tomava muita água antes de entrar e depois, quando terminava, 6 horas, tomava bastante também. Mas durante, não. Rotina da UTI, para anotar os dados. Bom, beleza. Jéssica, a gente lá na unidade que a gente está, a gente não pode entrar com celular, com caneta, né, nada. A gente entra mesmo só com a roupa privativa e com os EPIs. Lá a gente tem computadores, né, lá na unidade. Então toda a evolução, o registro de pacientes é tudo feito no computador. E aí tudo a gente tem que gravar. Vai para o paciente, beira-leito, olha os parâmetros ventilatórios, monitorização de sinais vitais, a conduta que foi feita, ajustes que foram feitos, mensurações, grava na cuca, né? E depois, quando chegar lá fora, quando for para o computador, a gente vai registrar. É isso, não tem como anotar as coisas no leito do paciente. Quantas vezes entra em contato com o paciente por turno? Depende, tá, Renato, do paciente. Se é um paciente que está mais tranquilo, basicamente uma vez você vai lá, entra, faz o atendimento, a avaliação, atendimento e volta. Se houver alguma intercorrência, você vai ter que voltar lá. No paciente mais crítico, isso vai depender muito. Tá? Então, a gente faz o atendimento do paciente e vai voltar lá quantas vezes for necessário. Tá? Se houver alguma intercorrência, vamos supor, o paciente que está pronado, ele cada 2 horas tem que mudar de posição, então uma hora vai o enfermeiro, uma hora vai o fisioterapeuta para fazer essa mudança, então isso varia muito, tá certo? Mas
vai depender muito do paciente. Aspiração ar comprimido, até onde eu sei não, Leonardo, tá? Porque ela acaba gerando aerosol. O ideal é que seja no vácuo mesmo. Se vamos ao banheiro, se houver, né, lá tem banheiro, né? Dentro da unidade tem um banheiro, se precisar dá para ir, sem problema nenhum. Não acho que plantão de 6 horas expõe mais? Não, Juliana, eu acho que expõe menos. Os de 12 vão expor mais ainda. Tá? Acredito que 12 horas você ficar direto é mais complicado. E penso também na segurança, penso também na vigilância, tá certo? Então, eu particularmente prefiro os plantões de 6 horas. Após cada atendimento, não, Ângela. Após cada plantão. Tá? Aí a gente entra na unidade, terminou o plantão, nós vamos tomar banho. A gente toma banho no hospital antes de sair. Tá certo? Todos os profissionais lá que entram, terminou o plantão, o turno, a gente toma banho antes de sair. É uma segurança, né, para todo mundo. Então tem lá tem um vestiário, né, banheiro, tem armários, tá tudo organizadinho lá. A gente vai se higienizar antes de voltar para casa. E quando eu chego em casa, direto pro banheiro também. Tá? O banho de lá, eu sempre falei, é um banho só para tirar o grosso. Quando eu chego em casa é outro banho. Já vou direto pro banheiro para tomar um novo banho. Tá? Isso é uma coisa boa, né? A gente está banhando mais do que do que o comum. Deixa eu ver o que mais aqui que teve de pergunta. As equipes ainda se demonstram inseguras, né? Cheias de dúvidas, com certeza. Quem já trabalha em UTI tem muita dúvida e quem não trabalha tem muito mais, né? Então é uma doença nova, são situações novas e a gente está aprendendo e é assim, a gente está aprendendo durante a coisa, com a coisa andando, né? Então não tem muita coisa, muito jeito. É trabalhar, estudar, ver o que a ciência está nos trazendo de informação e colocar para frente. Estamos atendendo com escala de 6 e banho antes de... Isso, exatamente, Laís. A mesma coisa aqui. São escalas de 6 horas e banho antes de ir para casa. Sem dúvida. Crocs com furinho ou tênis? Eu não gosto de Crocs. Então eu uso uma sapatilha fechada, né? Que inclusive assim que terminar essa escala da unidade, vai-se embora, né? A sapatilha vai ser jogada no lixo, queimada, vou perdê-la. Perdi. Entrar em casa com o sapato que sai do hospital. Pois é, exatamente isso. Chego em casa, tiro o sapato. Na verdade, eu nem tiro o sapato. Quando eu chego na hora do banho, eu já tiro o sapato, levo um chinelo, tomo banho com o chinelo. Boto o sapato dentro de um saco, trago para casa, dentro do saco. Quando eu chego, já coloco direto no local externo. E no outro dia eu pego novamente para poder levar para o hospital. Ok? O látex do vácuo, para proteger, normal, sem nada, sem mudança em relação a qualquer outro paciente. Tá? A gente protege com o saquinho da sonda, com a luva, com qualquer coisa que a gente já faz rotineiramente. Aspiração TOT ou vias aéreas, se houver necessidade. Gente, entenda uma coisa, não tem nada que é proibido de ser feito. Vou queimar a Bel, pode deixar, vou queimar a sapatilha. As coisas não são proibidas de ser feitas. A gente tem que minimizar ou evitar fazer várias coisas. Tá? Como por exemplo, na PCR não vou ventilar com ambu paciente, não pode, não deve, mas pode. Aspirar vias aéreas pode provocar aerosol, pode, mas você vai deixar o paciente lá? Não vai. Né? Então a gente precisa ter esse entendimento que não é que não possa fazer tais coisas, nós devemos evitar fazer essas coisas. EPIs N95, macacão não, tá? Mas N95, capote permeável, propé, gorro, óculos, face shield, tem tudo isso daí. Só o macacão que eu ainda não vi, mas a gente ouviu falar que vai ter. O Ministério convocará todos os fios para trabalhar? Não sei, não faço ideia, vai depender aí da necessidade. Tá? Realmente não sei. Haver as caixas de acrílico, então, essa é uma das coisas que eu falei ainda há pouco. A gente está vendo várias criações e invenções. Eu sou muito reticente quanto a essas coisas, tá? Porque não se sabe se é benéfico ou não. Né? É uma estratégia interessante, mas a gente não tem evidências de que pode fazer bem ou se pode fazer mal. Então eu não usaria, pelo menos por enquanto. Tá? É essa opinião pessoal. Tá? Eu estou achando ótimo que estão criando coisas. Isso é bom. A gente precisa dessas ideias, mas
essas estratégias que são alternativas para esse momento crítico, eu não sei se seria o ideal, tá? Mas essa é a minha opinião pessoal. Nada contra quem está usando ou quem está fazendo. Eu já falei da rotina, são 6 horas. Os leitos de UTI serão mantidos? Acredito que não. Acredito que depois de um tempo eles vão voltar a ser leitos normais, né? Leitos de enfermaria. Já, Mariane, já pronamos, já o paciente está sendo pronado, a enfermagem está aspirando. Se houver necessidade, sim, qualquer profissional aí está capacitado, habilitado a aspirar o paciente. O emocional, por enquanto, está tranquilo, Carol, né? Por enquanto, né? A UTI está tranquila, poucos pacientes, está ficando, por enquanto, está tranquilo. Se não tiver EPI, não atende, simplesmente, tá? A gente só vai atender se tiver os EPIs adequados, tá? Você não é obrigado de forma alguma a atender o paciente se você não tem a proteção adequada. Os outros pacientes internados anteriormente à pandemia tendem a contaminação. A unidade que eu trabalho ela é separada, então é um prédio novo, não tem nenhum contato com o prédio antigo, então a gente não tem esse problema. O que eu acho do paciente profissional que tem alguma doença na área? Assim, acho que é muito pessoal. Cada um tem que julgar, ser avaliado e julgar se é apto a trabalhar com a doença ou não, tá? O risco é maior, sem dúvida, mas isso é muito pessoal. A triagem, lá não, Bia, não tem triagem porque o paciente já chega, assim, ele vai para algum lugar, boa noite, senhora, tudo bem? Minha esposa acabou de chegar em casa, estava trabalhando, treinando os colegas lá do hospital. Então, assim, nosso hospital ele já vai receber o paciente que vem de outro local. Ele já está internado em outro hospital e vai ser transferido para lá, tá? Então, ele já vai direto para a unidade nova. Conservação da N95, estavam usando lá primeiro uns envelopes, né, de papel e os últimos 2 dias eles estavam dando uns potes já furados para guardar, tá? E o uso a cada 12 horas, não, a gente está usando vai trocar a cada 7 dias. Estão usando hidroxicloroquina? Sim, estão usando. Aspiração com aspirador portátil? Pode? Pode, mas não deve. Essa rotina de 6 horas foi através de fragmentar os plantões de 12 ou reduzir? Não, a gente já tem a rotina de 6 horas nesse hospital. Tá? A gente já fazia 6 horas normalmente. O protocolo de pronação é o que está disponível na literatura, sem muita diferença, tá certo? Uma nebulização. Pergunta de um leigo. Denise, minha prima. Se o estado dos pacientes é parecido com esses vídeos, pode chegar a ser. O paciente ele entra numa insuficiência respiratória e pode ficar, né, bem ofegante, né? Pode ocorrer isso, tá certo? Explicar sobre o sistema de aspiração, vou fazer uma postagem depois do seu vídeo, como é feito, não entendi, tá? Não entendi aí a questão da aspiração. EPI já falei, tudo ok. Tal. Bom, a ideia realmente era mais bater um papo hoje, tá, com vocês. Falar um pouquinho de como está a rotina lá da unidade que eu estou trabalhando, específica de Covid. Foram 5 dias puxados, né? Agora eu tenho 5 dias para recuperar. E aí no sábado eu estou voltando a trabalhar, tá certo? E talvez já com mais pacientes, com mais aprendizado, né? Com outras coisas a mais aí para a gente, de repente, estar compartilhando com vocês posteriormente. Tá? A ideia não era falar de um tema específico, era mais bater um papo mesmo e de como é que está sendo, esse dia a dia. Se tem alguma criança, não. Na nossa unidade ela não recebe crianças, tá bom? É só adultos. Não temos crianças por lá e nem teremos também nessa unidade a princípio. Tá? Explicar os tipos de Covid aí é bem complicado, tá, Hélida? Falar assim. Tá? Mas tem várias postagens aí de outros colegas sobre. Aproveitem aí o Instagram. Tem muita coisa aí disponível, né? Muitos perfis legais. Tem muitas lives. Acho que hoje vai ter várias lives legais. Amanhã vai ter live da Sobrafir novamente. Tá? Vai ser sobre oxigenoterapia no paciente com Covid. Então, fiquem ligados aí. Que acho que às 19 horas da manhã, com
o Vinícius Maldana e o Luiz Forjarini Júnior vão estar aí falando sobre oxigenoterapia lá no perfil da Sobrafir, tá? Fiquem ligados que vai ser muito legal. Eu estarei lá com certeza presente. Isso, Hélida. Hoje tem do Dejacir com a Bel. Eu acho que agora é 19 horas, né? Então vamos já só mudar aqui, sair daqui para lá, já já. Certo? Obrigado, pessoal. A ideia é realmente compartilhar de alguma forma, agregar conhecimento de alguma forma, pelas postagens, né? Pelos vídeos, enfim. Tem os grupos lá do WhatsApp que a gente tem lá, tem mais de 700 pessoas lá nos nossos grupos. A gente vem discutindo, às vezes eu fico um pouco ausente porque é muita coisa para dar conta. Então às vezes passa um tempo sem aparecer por lá, mas estou sempre ligado e tentando ajudar de alguma forma, tá? Então fiquem atentos que nos próximos dias aí, quem sabe tem mais novidade. Obrigado aí para todo mundo que participou. Desculpa aí se eu não consegui atender a todo mundo, né? Mas acaba vindo muita pergunta e complica um pouquinho para responder, mas eu tô à disposição, tá bom? Se cuidem, fiquem em casa, cuidem das crianças e dos idosos, principalmente os profissionais de saúde que estão na frente, né, encarando a coisa. Tenham cuidado, tá bom? Tenham muito cuidado. Não é brincadeira. Tá? O bicho é sério, o bicho é feio e a gente não pode descuidar de forma alguma, certo? Então, boa noite, obrigado por todos que compareceram e que deixaram suas mensagens, suas perguntas. E daqui uns dias aí a gente volta com mais novidades, tá bom? Sobre o grupo, Ellen, no momento estão todos cheios, tá certo? Eu estou com 3 grupos no WhatsApp que estão lotados, né? Logo, quando der um tempinho, eu crio outro, aí a gente libera mais espaço para a turma participar, tá bom? Então, tem o meu perfil, tá, Bia? Pode falar quando precisar, estou à disposição. Quem me conhece sabe, quem não me conhece pode vir a saber que eu sou muito disponível, eu não deixo de responder, eu tento ajudar, né? Eu vou atrás de coisas, quando me perguntam se eu não sei, eu vou atrás, tento levar o artigo, trazer a informação, vou tentando ajudar de alguma forma. Quando isso vai acabar, Neide, eu queria saber também, tá? Eu queria muito que a gente voltasse à nossa rotina, mas essas coisas têm data para início, né? Somente, não tem data para terminar. Então a gente vai continuar lutando, enquanto for necessário, estaremos à frente encarando essa pandemia, encarando da melhor forma possível para que a gente no final saia vencedor, né, sem ter baixas no nosso grupo, se Deus quiser. Tá bom? Então, pessoal, boa noite. Aproveitem aí, corram lá pro perfil, acho que vai ser do Dejacir Viana, né? Deem uma olhada lá. Dejacir Viana e Bel de plantão estarão com a live já já e eu vou correr para lá também para poder aprender um pouquinho mais. Valeu, pessoal. Boa noite. Até mais.